Alex Teixeira na mira do São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo o que pensa a diretoria a respeito dessa história. Tem reviravolta em relação ao Hugo, goleiro do Flamengo, pretendido pelo Ajax. Vou falar também sobre um resumo de como foi a viagem dos dirigentes corintianos ao mundo árabe, para completar tudo sobre a nova casa do Palmeiras em época de pandemia e mais um reforço chegando ao Bahia. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, aqueles rápidos, mais importantes pedidos para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal, é importantíssimo para que o canal do Nicola continue crescendo. Passando para dizer que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, entre vários outros clubes pelo mundo. Na 1xBet os lucros podem ser grandes, os pagamentos são rápidos e o método de apostas na internet é extremamente confiável. Quer mais? Então saiba que na 1xBet você vai poder apostar em vários outros esportes, além dos esportes, aumentando suas chances de ganhar. Os principais campeonatos de futebol do mundo estão na 1xBet e todo dia é dia de apostar. Então faça agora mesmo sua aposta na 1xBet. E tem boa notícia para você que é iniciante. Se você perder sua aposta, a casa te retorna até $10. Pegue o link da 1xBet na descrição desse vídeo e usando o meu código promocional Nicola, você ainda vai ter o dobro do valor do seu depósito. Então é isso, bora lá apostar e boa diversão para você com a 1xBet. Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Bahia, que deve apresentar nas próximas horas Tassiano como seu mais novo reforço. O Bahia que também fechou recentemente o Oscar Ruiz, o meio atacante paraguaio, comprado por R$2.300.000. Em relação ao Tassiano, ele chega por empréstimo junto ao Grêmio, empréstimo até dezembro. Embarca nessa quarta-feira de Porto Alegre rumo a Salvador para passar por exames médicos e assinar esse contrato de empréstimo com um valor já estipulado de compra. Tassiano que no ano passado teve várias sondagens / ofertas, o Atlético Paranaense, o Santos e também o Cruzeiro foram alguns dos que demonstraram interesse. Ele até virou titular na reta final da Libertadores e da Copa do Brasil, mas agora com alguns reforços que chegaram, a ideia do Grêmio é dar uma enxugada na folha salarial. Outro que pode trocar o Grêmio pelo Bahia é o Lucas Araújo, volante de 21 anos de idade, que subiu ao time principal no ano passado, tem sido bastante utilizado nesse início de temporada de 2021 no Campeonato Gaúcho, já soma 6 partidas com um gol marcado, são 5 jogos pelo Campeonato Gaúcho, também esteve em campo em um jogo da Libertadores da América. O grande problema é que o contrato dele com o Grêmio termina agora, no fim do ano. E o Bahia gostaria de ficar com um jogador em definitivo. O Grêmio quer estender o contrato do Lucas Araújo para depois emprestá-lo para o Bahia. Isso precisa ser resolvido nos próximos dias. Bora falar sobre a nova casa do Palmeiras. O Verdão impossibilitado de jogar no Allianz Parque e no estado de São Paulo por causa da pandemia da Covid e das restrições do governo e do Ministério Público, escolheu o Mané Garrincha, estádio em Brasília, para receber alguns dos seus jogos mais importantes por agora. Vale a lembrança que a partir do dia 7 de abril, ou seja, daqui a pouquinho, o Palmeiras começa a decidir a Recopa Sul-Americana, confrontos contra o Defensa e Justiça da Argentina, são jogos do campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. A primeira partida acontece na Argentina no dia 7 e a volta, uma semana depois, no dia 14, será no Mané Garrincha. O Palmeiras já oficializou esse pedido à CBF por entender que não teria condição, até por conta das restrições em relação à pandemia da Covid, de jogar no Allianz Parque. 3 dias antes, no dia 11, o Palmeiras já estará em campo jogando no Mané Garrincha, confronto contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, que reúne o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, o Fla, atual campeão brasileiro, o Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil. Então, até por uma questão de logística, o Palmeiras joga no dia 7 de abril na Argentina, nos dias 11 e 14 no Distrito Federal, no Mané Garrincha, para tentar facilitar esse período bem complicado em relação às restrições causadas pela pandemia e uma logística bem mais tranquila. Quero fazer agora um resumo de como foi a viagem dos 3 dirigentes do Corinthians que embarcaram rumo a Dubai e Bahrein para tentar fechar parcerias e vendas de jogadores para as categorias de base. Embarcaram para lá o Oswaldo Neto, que é o diretor das categorias de base, o Jassa, que é seu braço direito, e o Yamada, gerente geral das categorias de base do Timão. A principal ideia do trio era encontrar clubes interessados na compra de jogadores da base, tudo para gerar receita, para tentar facilitar um pouquinho do fluxo de caixa do clube também nas categorias de base. Até se especulou que o Luan poderia ser vendido pelo trio
nessas negociações com clubes árabes, o pessoal do departamento profissional descartou e ficou bem bravo, dizendo que se fosse para negociar o Luan ou qualquer jogador do time principal, certamente haveria um integrante do time do departamento profissional principal nessa viagem. Pois bem, não houve negociação alguma para atletas da base, tá? Até conversei com o Jassa antes de gravar esse vídeo, eles estão voltando nessa quarta-feira depois de quase 10 dias e várias reuniões com clubes do Bahrein e de Dubai. A grande novidade é que eles voltam com propostas de parceria de 3 clubes. 2 dessas propostas de times de Dubai e mais uma proposta de um time do Bahrein. Como é que funcionariam essas parcerias? De intercâmbio de membros da comissão técnica, mas também de atletas. Qualquer jogador que se destacasse por aqui poderia ter uma prioridade para ser comprado por esses clubes. Haveria também uma troca de tecnologia, enfim, um princípio de casamento que poderia lá na frente render bastante dinheiro. A ideia dos dirigentes corintianos era plantar sementinhas no caso, mostrar vídeos de alguns dos atletas da base, imaginando que se eles se destacassem um pouquinho aqui, poderiam ser vendidos. É o Corinthians tentando trabalhar para gerar novas receitas, até porque a situação financeira é caótica, extremamente delicada. A dívida do Corinthians hoje gira na casa de R$1 bilhão e olha que a gente nem está computando o estádio alvinegro. Para quem gosta de novidade, bora contar uma importante. Hugo Souza, goleiro do Flamengo, pretendido pelo Ajax, está praticamente descartado pelo clube holandês. Vou te dar bastidores dessa história que começou a esfriar diante das cifras pedidas pelo Flamengo e da ideia do Ajax em relação ao investimento. O clube holandês, que tem problemas com o Onana, que é o goleiro titular, estava disposto a gastar entre 4 e 6 milhões de euros. A pedida do Flamengo era entre 10 e 12 milhões de euros. Então esse descompasso financeiro já deixou a coisa um pouquinho mais complicada. Para piorar, nos últimos dias, o Ajax recebeu a informação de que a UEFA pode reduzir a pena imposta ao Onana. Não sei se você está sabendo, mas no começo do mês de fevereiro ele foi punido em 1 ano de suspensão, tudo porque ele tomou um medicamento por engano da esposa e acabou testando positivo para furosemida. Esse teste ocorreu de surpresa no dia 30 de outubro do ano passado. Houve uma grande mobilização na Holanda, do Sindicato dos Atletas, de jogadores de outros times e do próprio Ajax, pedindo que fosse reconsiderada essa punição de 1 ano. Foi considerada extremamente pesada por um caso acidental. A furosemida, o Ajax e o próprio jogador têm defendido que não teria garantido nenhum benefício para ele. E a tendência, de acordo com as últimas informações, é de que essa pena de 1 ano seja regredida, seja reduzida e o Onana possa voltar para os campos muito em breve. O goleiro de 24 anos de idade tem contrato até junho do ano que vem e exatamente por causa dessa mudança em relação à punição, o Ajax já se mobiliza inclusive para estender o contrato do Onana, aproveitando-se desse momento em que ele não pode atuar. Diante desse cenário, com o Onana voltando, renovando seu contrato, ficando liberado, e a pedida muito alta do Flamengo, o negócio está praticamente desfeito. Somente uma enorme reviravolta poderia fazer com que o Hugo voltasse à pauta do clube holandês. E aí é importante lembrar que no Flamengo de hoje, só contrata-se jogador se algum jogador for vendido. Então, por exemplo, todas as especulações que você ouviu envolvendo goleiros estão absolutamente descartadas, a menos que algum goleiro seja negociado. Se o Hugo não vai para o Ajax, esqueça a possibilidade de o rubro-negro contratar um goleiro. Bora fechar o vídeo falando sobre Alex Teixeira e repercutindo uma informação do meu amigo Alexandre Pretzel, que tem um blog como eu no Yahoo. Ele informou nessa terça-feira que o São Paulo sondou a situação do Alex Teixeira. Pretzel deixou bem claro no texto que diante das cifras pedidas pelo Alex Teixeira, o negócio também já está praticamente descartado. Vamos tentar entender um pouquinho da situação do Alex, depois te conto sobre o meu papo com um dirigente do São Paulo a respeito desse interesse. O Alex está livre no mercado desde o fim da temporada passada. Ele foi o principal jogador do Jiangsu Suning, que conseguiu ser campeão nacional pela primeira vez. Jiangsu Suning nunca havia vencido o campeonato chinês e com Miranda, Éder e especialmente com Alex Teixeira, o clube conseguiu bater alguns dos principais, os clubes mais ricos da China para se sagrar campeão. O contrato do Alex terminou em dezembro. Era o único dos brasileiros que tinha contrato somente até o fim do ano. O Miranda tinha contrato até a metade desse ano e o Éder também tinha contrato até junho. Só que o Jiangsu Suning decretou falência, fechou as portas, não tem mais condição de continuar existindo. Então o Miranda e o Éder se beneficiaram dessa situação e acabaram se acertando com o São Paulo. O Alex Teixeira, que era o único que já estava livre desde 1º de janeiro, teve todas as propostas que você pode imaginar. O Al Nassr e o Al Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo árabe, fizeram propostas de muitos milhões de euros ou dólares para o jogador, ele não quis. Também foi especulado em times chineses, até agora não se pronunciou.
sondagens de clubes brasileiros foram várias. O Atlético Mineiro quis entender a situação, o nome dele é toda hora especulado no Corinthians, Palmeiras, Grêmio, enfim. O Alex Teixeira mobilizou o mercado nacional e internacional. E para todo mundo a resposta foi a mesma, que ele não tem interesse em fechar por agora. A impressão que se dá é que ele está aguardando a reabertura do mercado na Europa. E aí vale a lembrança de que quando ele estava no Shakhtar, quase foi para o Liverpool. O Liverpool chegou a oferecer 40 milhões de euros, só que o Jiangsu Suning cobriu essa oferta, pagou um caminhão de dinheiro tanto para o Shakhtar Donetsk quanto para o atleta. Ele estava entre os jogadores mais bem pagos do futebol mundial nos 4 anos em que jogou no futebol chinês. A impressão que todo mundo está ficando é de que o Alex Teixeira nem quer abrir negociações com clubes brasileiros, por exemplo, porque tem essa vontade de jogar, por exemplo, num grande clube do futebol europeu. Só para completar sobre o interesse do São Paulo, o Pretzel é muito bem informado, um dos melhores repórteres que existem. Mas só para trazer o outro lado, conversei com um dirigente do São Paulo, uma pessoa importante dentro do departamento de futebol, e ela garantiu que o São Paulo não procurou Alex Teixeira exatamente por entender que não caberia dentro do orçamento do tricolor. São Paulo temporariamente suspendeu as contratações, não pense em novos reforços, pelo menos até que existam mudanças em relação ao calendário e também em relação à condição financeira do clube. São Paulo não conseguiu, por exemplo, pagar no dia 10 de março a primeira das várias parcelas referentes a direitos de imagem, um presente de grego que o Leco deixou para a nova administração. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Nos vemos a partir das 8 horas da noite, hein? Não vai furar. Tenho certeza que você vai curtir bastante o programa do Nicola aqui no canal do Nicola. Até lá, abraço, tchau, tchau!